Olá, olá, Brasil! Como estão? Bom, tô gravando na segunda, hein? Vencedores e perdedores dos dois Monday Night Football nesta terça de manhã para os members. Vamos juntos para mais um Vencedores e Perdedores, esse quadro tão fofo, gostoso, maravilhoso. Quadro mais visto de NFL no YouTube em português, hein? Olha só que responsabilidade que eu tenho aqui. Sem mais delongas, portanto, vamos nessa. Se inscrevam no canal, like no vídeo, escrevam que eu sou lindo. E aliás, falando escrevam que eu sou lindo, no final deste vídeo eu vou sortear um like play para você ter acesso a vídeo de membros, tá? Então, umzinho no final, para ter mais chance, comenta aqui no chat ao vivo, se está assistindo na Premiere, e dê like, tá? Porque quem engaja com o vídeo tem mais chance de vencer o sorteio. Então, no finalzinho, tem sorteio aí. Vamos nessa, então, vamos começar com os perdedores, pra gente terminar em alto estilo, com vencedores, pra ter sorteio e tal. E vamos que vamos, tá? 10 vencedores, 10 perdedores da semana, do domingo de semana 2 da NFL. Vamos começar então? Vinheta na tela, André. Bom, começando com os perdedores aqui, eu queria colocar o Trevor Lawrence nos perdedores para começar esta edição. Não foi um jogo ruim do Trevor Lawrence, péssimo, pavoroso? Não, não foi. Diga-se que ele foi bastante atrapalhado pelos recebedores e o Jacksonville, e isso as estatísticas não contam. Mas a primeira interceptação dele foi medonha e, em certa medida, ele acaba sendo um perdedor por ter sido atrapalhado pelos recebedores também. Quando o Joe Burrow sai do jogo, você perde uma partida que está o Jake Browning de quarterback, gente, fica difícil de defender. E aí a interceptação acabou custando também, a primeira. Foram duas. Então, em meio a isso, é um jogo que talvez em dezembro, final de dezembro, chegando perto dos playoffs, possa ser algo que faça falta para o Jacksonville Jaguars. O Indianapolis Colts começou 2-0, o Houston Texans joga daqui a pouquinho, é o favorito na divisão, e Jacksonville, pensando em wild card, essa vitória pode fazer a diferença. Quando o Burrow machuca, a impressão que me passa é que os Jaguars iam passar o carro, até porque a moral do Cincinnati Bengals de novo vai para o espaço, com mais uma lesão do Joe Burrow, mas não é o que acontece. Joe Burrow, então, machucado e é o segundo perdedor, ou melhor, a seguradora do contrato do contrato do Joe Burrow é uma perdedora também, porque para quem não sabe, alguns contratos-chave da NFL, eles têm seguro no caso de lesão. Isso não ajuda necessariamente o time em relação ao cap no próprio ano, mas parte da grana volta do salário do jogador. E aí a seguradora do contrato do Joe Burrow, mais uma vez, ela vai ter que pagar um belo de um din-din pro Mike Brown e pro Cincinnati Bengals. Gente, como eu falei já no vídeo da segunda-feira, é difícil entender o que acontece, porque as lesões do Joe Burrow não é como se ele fosse um tremendo de um alcoólatra e tivesse o corpo inteiro inflamado e machucasse o tempo inteiro. Não é isso. As lesões dele muitas vezes são ligamentos, são por pancada, o pé arrastando num contato, na grama artificial. Então eu não sei até que ponto dá para colocar na conta dele isso, honestamente, Tipo, falar, putz, o Joe Burrow é injury prone, é propenso à lesão. Eu não sei, porque não são lesões musculares. Só que ao mesmo tempo ele tem que ser um perdedor nessa história, porque, porra, é mais uma temporada que ele perde, basicamente. Vai ficar 3 meses fora, de acordo com o Adam Schefter. Ou seja, a gente está no meio de setembro, meio de outubro, meio de novembro, meio de dezembro. Se voltar e como voltar, é para a reta final dos playoffs, da temporada regular, rumo aos playoffs. E sabe Deus, com essa defesa que Cincinnati tem, que até forçou turnovers, como eu destaquei, mas sabe Deus se Cincinnati vai estar na briga ainda. Então, assim, virou evento canônico na NFL a lesão do Joe Burrow. Eu tô revivendo todo o trauma que eu tive com o Andrew Luck com o Joe Burrow. E muito pelos mesmos motivos, uma linha ofensiva que eu falei que o meio da linha ofensiva era trágico. É revoltante essa situação. É revoltante. Terceiro perdedor, eu vou colocar ele de novo aqui porque eu falei ontem, na segunda-feira, mas ontem, no caso hoje, ainda segunda-feira, eu tô gravando na segunda, mas o Travis Kelce. Teve um membro aqui do canal que falou assim, pô, Curti, mas você tá pegando um pouco pesado com a expressão, falando que o Travis Kelce e o Russell Wilson eram um aposentado em atividade, você falou que o Russell Wilson jogou bem e tal, pá, ok. Primeiro que a interceptação do Russell Wilson não foi das melhores, embora ele esteja nos vencedores hoje. Segundo, que quando eu falo isso, e sim, são palavras fortes, mas eu acho que vocês estão aqui para ter opinião e não para eu ficar em cima do muro, Porque se eu fosse ficar em cima do muro aqui, não teria nenhum sentido vocês assistirem. Vocês estão aqui para discordar de mim também. Eu não sou Moisés com as tábuas vindo, assim, ó, aqui, ó, 10 mandamentos do futebol americano. É isso, aceitem e ponto. Não, eu tô aqui para que vocês discordem da minha opinião, essa é a graça. Mas por que eu uso essa expressão, que é forte? Eu uso essa expressão porque o Travis Kelce que a gente conhecia e o Russell Wilson que a gente conhecia não existem mais. Por isso a expressão é usada. O Travis Kelce é o pior tight end da NFL? É um dos 10 piores tight ends titulares da NFL? Não. O Russell Wilson é o pior quarterback titular da NFL?
Não. Mas, quando eu digo que é um aposentado em atividade, eu quero fazer referência ao físico do jogador que foi para o espaço já. O físico do Russell Wilson, e diga-se que ele não foi nada pressionado nessa partida, eu vou falar sobre também na parte dos vencedores, quando eu for elogiar ele de novo, como eu fiz na segunda, não existe mais, não tem a mesma mobilidade, que é a brincadeira que eu faço da calça jeans molhada. O Travis Kelce, ano após ano, cai a média de jardas no ar por passe, cai a média de velocidade média correndo rotas, cai a quantidade de jardas recebidas por jogo. Então sim, ele é um aposentado em atividade. São palavras fortes, espero que talvez aí um fandom não venha me ofender nos comentários, mas se vier, join the line, vocês não são os únicos, tá? Então sejam bem-vindos. Então assim, é um aposentado em atividade. Eu não vou retirar o que eu estou dizendo porque o corpo não responde mais. E foi a mesma coisa que eu falei do Eli Manning no final da carreira. Isso significa que o Travis Kelce não é um dos 3 maiores talentos da história? Claro que não. Claro que não, a carreira dele é de um Hall da Fama. É um dos 3 maiores talentos da história da NFL. Mas hoje é sombra do que ele já foi. E eu preciso dizer isso. Pode ser que ele tenha um jogo como teve o Russell Wilson estatisticamente maravilhoso daqui 2 semanas, ou mesmo contra o próprio Russell Wilson e New York Giants na semana que vem. Eu comento esse Sunday Night Football, inclusive. Mas isso não apaga o presente. E o presente é de um jogador que é uma sombra do que já foi. E que, além de tudo, está sofrendo com drops agora, e drops cruciais. Quarto perdedor. O patrono da nossa gloriosa intertemporada, Jerry Jones. Então, né, quem diria que não ter o Micah Parsons para pressionar o quarterback adversário poderia ser um problema? Eu tenho certeza absoluta que se o Micah Parsons tivesse jogado essa partida por Dallas, mesmo que ele não tivesse jogado todos os snaps como não jogou pelos Packers, eu tenho certeza absoluta que o jogo não teria sido tão sofrido como foi. Até por conta da falta de mobilidade do Russell Wilson. Dallas contratou Jadeveon Clowney. Esse é o tamanho do buraco que o Jerry Jones se meteu. Então sim, o Jerry Jones é um perdedor nessa semana, porque os Cowboys venceram no sufoco, muito por conta do Brandon Aubrey, mas muito por conta do Brandon Aubrey, e também o Dak Prescott, vou tirar o chapéu aqui para ele, mas foi muito mais sofrido do que deveria. Um dos jogos mais sofridos entre Giants e Cowboys nos últimos anos. O Jerry Jones é sim um perdedor por todo o contexto. Micah Parsons e a defesa dos Packers voando baixo, o Kenny Clark saiu dos Packers, foi para os Cowboys e a defesa terrestre dos Packers é uma das melhores da NFL nas 2 primeiras semanas, sendo que o argumento do Jerry Jones era que precisamos reforçar a defesa terrestre com esse excelente Pro Bowler. Pelo amor de Deus, né? Dito isso, Jerry Jones, eu te amo. Você é puro entretenimento. Você é necessário para a NFL. A NFL é o que é hoje também muito por conta do Jerry Jones. E para quem não assistiu o documentário dos Cowboys, America's Team, Dallas Cowboys, Gambler, blá blá blá, no Tudum, assistam, porque é puro suco de entretenimento. Várias vezes assistindo, eu viro e falo, eu amo esse cara, porque eu amo mesmo, é muito entretenimento. Mas, como gestão de time, deixa eu desejar, e nessa semana como perdedor... E o Ben Johnson... Ai. Bom, na volta ao Ford Field, o ataque dos Lions parece que é o mesmo do ano passado, sem o Ben Johnson, que agora está no Chicago Bears e que tem um quarterback que não está jogando de maneira eficiente. E uma defesa que parecia que estava jogando com 10 homens em campo a maior parte do jogo. O Ben Johnson, na volta ao Ford Field, ouviu o xingo da torcida. O Jared Goff, inclusive, saiu em defesa dele na coletiva pós-jogo. E os Bears foram amassados. Vai dar trabalho, Ben Johnson. Vai dar trabalho. Deus abençoe a sua sanidade. Eu sei muito bem o que é estar envolvido com a instituição nefasta que é o Chicago Bears. E o Ben Johnson, na volta, não teve lei do ex. Os Lions amassaram os Bears. Seguindo, Mickey Loomis. Esse aqui é um personagem maravilhoso. Por quê? Ficou muito evidente nessa partida contra os 49ers, que eu até coloquei como palpite que os Saints vencessem. Afinal de contas, o jogo era em São Francisco, os 49ers depenados de lesões. Mas ficou muito evidente que a gestão economia brasileira dos anos 80, que o Mickey Loomis faz, do elenco do Saints, void year para todo lado. Os Saints precisam de um plano real, tá? Eu não sei quem que vai fazer isso aí, mas, enfim. E tem buraco no elenco até não poder mais. Não dá para ir para uma temporada com Spencer Rattler, de quarterback, que, aliás, ele não comprometeu, mas ele também não é um bom quarterback. Não vou criticá-lo, porque ele fez 2 semanas bem ok, tá? Essas 2 primeiras semanas. Mas o Alvin Kamara, por exemplo, não é o mesmo jogador. A defesa do Saints nitidamente tem muito buraco e é uma situação crítica.
E isso é na conta do Mickey Loomis, que eu não sei como ainda está empregado. É simplesmente inacreditável. Eu me sinto mal às vezes quando eu falo isso, né, de desejar o desemprego alheio, mas ao mesmo tempo ele teve tanta oportunidade, né? E ele fez tanta besteira com o teto salarial desse time que ainda vai ter consequências pelos próximos, aí, pelo menos 2 anos. Aaron Rodgers sai como um perdedor aqui. As 2 interceptações é necessário contexto. A segunda foi feia, mas foi no final do jogo. E a primeira foi num drop, né? Passou a bola pro Frymouth na endzone. Eu acho que não dá muito para colocar na conta as interceptações, aí o tape fala mais do que o box score. Mas, 2 de 9 para mais de 10 jardas. Então, lembra que eu falei brincando do Aaron Rodgers hipotético, que ele ia aparecer contra os Jets, ele ia aparecer contra os Bears, mas não daria para esperar o Aaron Rodgers da época de Green Bay toda semana, porque em certa medida a gente até viu isso ano passado no New York Jets, né? Vez ou outra ele apareceu como contra os Patriots naquele Thursday Nights. Foi um jogo duro para o Aaron Rodgers, mas tem contexto. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre a defesa de Seattle, que sai muito como vencedora dessa partida. Oitavo perdedor é o coração do torcedor do Arizona Cardinals. Inclusive, posso dar falando em coração, para você que acha que eu estou exagerando às vezes com os Bears e não me faz mal, hoje, às 11 horas da manhã, mais ou menos, eu fui na Globo fazer o exame admissional, né? Aí você passa por exames, tal, fiz a audiometria, minha audição, graças a Deus, está ótima, que é complicado para narrador comentarista, né? Eu uso fone, às vezes volume muito alto, mas sempre tive a audição boa. E aí eu medi minha pressão e minha pressão estava 14/10. Por que vocês acham que minha pressão estava 14/10? Aí a médica virou e falou assim: então, Anthony, você passou por algum estresse recentemente, ou hoje cedo, alguma coisa assim, trânsito? Aí eu fiquei pensando assim: tá corrido o dia, né? Eu acho que eu passei por um estresse sim, né? Passei. Ou seja, minha pressão estava alta por conta dessa instituição nefasta. Mas o torcedor dos Cardinals também tem o coração aí um pouco complicado, porque pela segunda semana consecutiva o jogo foi bem mais complicado do que deveria. O Arizona Cardinals venceu a partida, mas no final do terceiro quarto a partida estava 27-9. E o Bryce Young fez um bom jogo no final, tá? Começou com turnovers e tal, essa é a parte ruim, e essa é a parte que ele tem que limpar do jogo dele, mas no final da partida o quarterback dos Panthers deu trabalho para Arizona, e de novo contra um adversário mais fraco, como foi contra New Orleans na semana passada, na semana 1, os Cardinals passaram um aperto. Não pode acontecer isso no segundo tempo contra times mais fortes, eles vão acabar perdendo jogos, tá? Então o coração do torcedor dos Cardinals sai como perdedor. Nono perdedor é quem foi dormir tarde por conta do Sunday Night Football. Aliás, mais um motivo pelo qual eu estava com pressão alta é porque eu fui dormir tarde, acordei cedo, bem cedo para ver os jogos e gravar os 7 coisas que você precisa saber e bebi uma bacia de café. E aí, obviamente, meu coração estava disparado porque eu bebi realmente isso aqui de café preto. Tipo, isso. A xícara tá aqui, inclusive, eu poderia mostrar para vocês, mas enfim. E foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. Vai ter um vencedor desse jogo e daqui a pouquinho mais um perdedor, mas foi um Sunday Night bem feio. A verdade é que a gente até esperava isso, né? Entre Falcons e Vikings não era um jogo que estava com muita expectativa, mas foi bem pior que a encomenda. Os 2 quarterbacks tiveram um jogo bem ruim. Vitória culposa. Se você ainda acredita que vitória de quarterback é uma estatística que conta sozinho a história, é uma vitória culposa do Michael Penix. Aliás, parabéns, Marcelo Ferrantini, ainda bem que eu não estava nessa transmissão, hein? Que falou que o Michael Penix foi engolido. Se eu tivesse a transmissão, provavelmente não teria exame admissional na Globo hoje, e sim passaria no RH, com menos de um mês de empresa. 10º perdedor, DJ McCarthy, tadinho, foi do céu ao inferno, né? Foi papai na semana passada, teve a virada contra os Bears no Monday Night Football, e bastante pressionado com uma linha ofensiva debilitada do Minnesota Vikings, e jogou mal o DJ McCarthy. Turnovers aconteceram, não conseguiu ter timing, sobretudo no segundo tempo, e afundou aí na sua segunda partida como titular. Para complicar, teve uma lesão no tornozelo e deve perder as próximas 2 semanas. Parabéns, Tony Romo e Jim Nantz, vocês também são perdedores para a semana que vem, porque a equipe 1 da CBS, a dupla 1 da CBS, vai fazer o jogo entre Cincinnati Bengals e Minnesota Vikings, que poderia ser Joe Burrow contra DJ McCarthy, 2 campeões nacionais do college, 2 escolhas de primeira rodada, e agora vai ser entre Jake Browning e... rufem os tambores... Carson Wentz! Sim, o Carson Wentz ainda está na NFL! O nosso glorioso Rojão Ruivo. Vamos para os vencedores para terminar alegre esse vídeo. Vinheta na tela, André. Vencedor. É sério isso? Eu escrevi isso mesmo? É isso mesmo? Tá bom, vamos lá. Primeiro vencedor... Indiana Jones, o quarterback dos Colts. Aliás, Shane Steichen pode ser o vencedor, porque ele abortou a Operação Iraque, que seria ir para a temporada com o Anthony Richardson.
Bom, isso eu estava do lado dele. O que eu não imaginava é que o Daniel Jones ia jogar tão bem nas 2 primeiras semanas. Na semana 1, eu contextualizei, falei, gente, a defesa dos Dolphins é bem fraca. A secundária dos Dolphins é, assim, terrível. Na semana 2, mesmo que o jogo tenha sido em casa, o Daniel Jones jogou contra uma das melhores defesas da NFL, jogou contra o Patrick Surtain. Aí não dá para ficar contextualizando e colocando senões. Foi sim uma partida que a defesa dos Broncos parecia que bateu uma feijoada antes do jogo, aquela feijuca, jogo da feijoada, sim, ok. Mas ao mesmo tempo, por mais que boa parte dos passes tenha sido em primeira leitura, o Daniel Jones foi muito assertivo, se movimentou bem no pocket, trabalhou bem no play action, até teve uma quase interceptação no quarto período, no screen teria sido feia, mas eu estou gostando de ver Daniel Jones jogar futebol americano. A última vez que eu falei isso não deu muito certo. Não deu muito certo. O grande problema de Daniel Jones sempre foi a consistência. Sempre. E eu vi nesse jogo muito passe em primeira leitura, né? É não espalhar farofa. Vamos ver como continua se desenvolvendo. O corpo de recebedores dos Colts não é ruim, muito pelo contrário, como eu falei antes, mais cedo nessa pré-temporada também. O Alec Pierce, aliás, teve uma grande recepção em profundidade. Seria uma grande história o Daniel Jones ter um ano de Sam Darnold. Ele vai ser um quarterback top 5 na NFL? Não. Vai ser um quarterback top 10 na NFL? Não. Mas ele pode dar dignidade para os Colts, finalmente, na posição de quarterback. Vamos ver o que acontece. Meu WhatsApp tá bombando aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, depois eu vejo. Segundo vencedor, Lamar Jackson. Foram 4 touchdowns passados pelo Lamar Jackson. Tudo que você quer do Lamar Jackson, ele fez nessa partida. 2-0 no play action, muito bem em passes para mais de 10 jardas. Ué, mas não era sem meu running back não consigo, sem o Derrick Henry não consigo? Quem diria que o Lamar Jackson é um bom quarterback passando a bola? Porque o Derrick Henry não fez muita coisa nesse jogo, não. E aliás, o Lamar Jackson foi bastante pressionado, teve sack, inclusive. Bom jogo da defesa de Cleveland, que é uma unidade boa, né? Infelizmente o time é uma bomba, mas a unidade é boa. Grande jogo do Lamar se recuperando aí depois da derrota contra Buffalo, que não foi culpa dele, como eu falei na semana 1. Terceiro vencedor, Russell Wilson. A interceptação que matou o jogo, né, que deu a oportunidade de Dallas vencer na prorrogação, foi feia, né? Ele bateu meio que um tiro de meta. Mas, se tem uma coisa que o Russell Wilson ainda consegue fazer, é o passe em profundidade. E essa secundária de Dallas é uma calamidade pública, tá? É uma calamidade pública. Os quarterbacks que quiserem atacar o campo em profundidade, muito provavelmente vão conseguir, até porque o que impedia, muitas vezes, isso acontecer, era a pressão do Micah Parsons dessa linha. E do DeMarcus Lawrence, quando ele estava saudável, os dois não estão mais em Dallas. A alternativa foi, nessa semana, como eu destaquei, o Jadeveon Clowney. De qualquer forma, conseguiu boas conexões com o Black Neighbors e o Russell Wilson soltou o braço. Então, acabado 100%, ele não está. Mas, né, por mais que tenha tido interceptação e tudo mais, e tenha perdido o jogo, eu acho que eu tenho que colocar o Russell Wilson nos vencedores. Eu ia colocar o Drake May nos vencedores, um jogo sem interceptações. O Drake May, desde que virou titular, o quarterback da NFL com mais turnovers aí na liga. Mas eu queria colocar o Ramondre Stevenson, uma bela foto, inclusive, do Stevenson. Foi o Stevenson correndo, com o Mike Vrabel atrás correndo também, eu acho que é ele. Um grande jogo nos dois setores possíveis para ele, né? Tanto correndo com a bola, como recebendo passes, bloqueando nem tanto, né? Mas tudo bem, não vamos exigir 100% dele nesse quesito. De qualquer forma, é um running back que eu acho que é até um pouco subestimado, porque o Stevenson, ele não chega a ser um running back top 5 da liga, longe disso. Mas ele é um bom jogador. E em meio à catástrofe ofensiva que New England teve em outras temporadas, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do radar. Então, lembrando, eu tenho ele num time de fantasy, aliás. Então eu queria dar esse boi aqui pro Stevenson, que eu acho que ele merece. Grande jogo para ele. Quinto vencedor... Cacete, tem 3 Jones nesse vídeo? Tem o Jerry Jones, o Daniel Jones e o Mac Jones. Eu até pensei em colocar o Kyle Shanahan, porque ele fez um grande plano de jogo aqui. Em primeira leitura, também o Mac Jones fez uma grande partida, é verdade, contra um time fraco do Saints, mas trabalhou muito bem no play action, trabalhou muito bem no meio do campo. O Christian McCaffrey teve uma grande partida no todo. Mas eu vou colocar o Mac Jones aqui, porque foi o melhor jogo do Mac Jones em algum tempo, bem diferente do Mac Jones que eu vi em Jacksonville. Sempre alerta, meio perdido, desesperado. Eu vi um Mac Jones mais no comando nessa partida contra o New Orleans Saints. Novamente, contexto, os Saints são um dos times mais fracos da liga, mas eu tenho que colocar o Mac Jones aqui entre os vencedores. Sexto vencedor, o James Cook. Essa vitória do Buffalo Bills é um pouco na conta da defesa, mas muito na conta do James Cook. O Josh Allen não teve um jogo faraônico passando a bola. O James Cook teve touchdown de 44 jardas, foi muito bem no jogo terrestre, 132 terrestres aí para ele, e ele está de contrato renovado. Novamente, usando a mesma expressão que eu usei agora há pouco para outros nomes aqui.
É o melhor running back da liga? Não. É um dos 5 melhores da liga? Não. Mas é um running back competente e que foi evoluindo ao longo da carreira. Diga-se que lá atrás, há 2 anos, em 2023, quando eu estava bem pessimista com o Buffalo Bills, eu estava com motivos, com fatos, tá? Uma coisa que mudou, eu chamei atenção para isso depois, foi o coordenador ofensivo cair, o Ken Dorsey, veio o Joe Brady, e a gente viu uma mudança de postura tática do Buffalo Bills com mais jogo terrestre, com uma imposição da linha ofensiva e com o James Cook. Ele é um elemento talvez um pouco subestimado desse ataque de Buffalo e é um bom jogador. Certamente um running back acima da média e merece elogios. 7º vencedor, Mac McDonald, o coordenador defensivo de Baltimore, que virou head coach de Seattle no ano passado e que teve uma defesa que jogou de maneira muito intensa fora de casa contra o Aaron Rodgers. O jogo todo, muito intensa. Então, parabéns aí ao técnico do Seattle Seahawks, depois de uma derrota dura no finalzinho contra o San Francisco 49ers, rival divisional em casa. O Seattle Seahawks, mesmo sem o Devon Witherspoon, teve uma grande partida defensiva contra Aaron Rodgers, pressionando, limitando o passe para mais de 10 jardas. Eu falei que ia dar contexto para o Aaron Rodgers e a derrota dos Steelers nesse caso. Aliás, a defesa dos Steelers, mais um jogo tomando acima de 30 pontos, né? Deixando a desejar. 8º vencedor, você estava com saudade de me ouvir falando estas 2 palavras? Eu estava com muita saudade de falar Pucaracu! Calma aí que eu engasguei. Pucaracu! Uma 4ª descida, 45 jardas aí correndo com a bola. Ainda somou mais 91 até o fogo na fraca defesa do Tennessee Titans, é verdade. Mas foi peça fundamental na vitória dos Rams, que tem um calendário tranquilo. Pegam aí o Philadelphia Eagles na semana que vem. Se vencerem, vão para 3-0. Depois pegam o Indianapolis Colts, que está quente. Olho nos Rams, que podem ser os postulantes, os desafiantes da Philadelphia. Green Bay também, como eu falei na sexta-feira, aí na Conferência Nacional. Grande jogo do Pucanacua, sendo envolvido pelo chão e pelo ar. Aí mais de 100 jardas de scrimmage para ele. 9º vencedor, eu não sei. É o Terry Fontenot? É o Arthur Blank? Quando eu fiz o 32x32 do Atlanta Falcons, eu falei, eu não sei quem manda nesse time, de verdade. Então, alguém em Atlanta, vamos colocar aí os defensores como um todo, mas finalmente esse time entendeu que para jogar futebol americano é necessário pressionar o quarterback adversário. Finalmente eles entenderam isso. E olha só que coisa louca, hein? Trouxeram o Leonard Floyd, ele teve 4 pressões. Draftaram o James Pierce, ele teve um sack. Draftaram o Jalen Walker, ele também teve um sack. Quem diria? Quem diria? Olha só, pressionar o quarterback é importante. Talvez tenha sido o melhor jogo de Atlanta pressionando o quarterback em uns 10 anos. Desde a época do Vic Beasley. Sim, Vic Beasley. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nesse nome. E tudo bem, tá? Não tô falando que vocês têm que ter ouvido. Muita gente chegando aí depois que o Vic Beasley já nem tá mais na NFL. É tipo 10 anos, 12 anos, sei lá. Desde 2015, 2016, o Atlanta Falcons não tem alguém para pressionar o quarterback. E agora tem, e foi muito por conta disso. Sua vitória culposa contra o Minnesota Vikings. E o 10º vencedor é ele, que não teve estatísticas maravilhosas no jogo aéreo. O Chris Jones tentou zoar, mas ele teve que ouvir de volta. Porque o Jalen Hurts é um vencedor nessa semana, mesmo sem ter números maravilhosos. Mas ele cuidou bem da bola, teve até um passe muito importante para o Devonta Smith no segundo tempo. E o Jalen Hurts, ele não é um grande quarterback passando a bola, tipo, minha nossa, que coisa espetacular. Mas ele está se provando um líder, o quarterback tem que ser líder também. E aí a gente tem que dar o benefício para ele. O tush-push não é só porque a linha ofensiva dos Eagles é fantástica e porque chega o calcaterra empurrando. É muito por conta do trabalho que o Jalen Hurts faz de agachamento, trabalho de musculação, papapá. É mérito também. Eu queria dar esse mérito para a Philadelphia, porque os outros times não conseguem fazer. E não conseguem porque não tem o Jalen Hurts. Mas, para não dizer que não falei das flores, me preocupa o desempenho desse ataque dos Eagles passando a bola. Mérito de Kansas City, sim. Mas ao mesmo tempo, eu dei uma olhada na Alternative já hoje mais cedo, perdeu o alvo o Jalen Hurts. É a velha história que eu falo aqui. Então vamos ficar de olho nessa próxima semana contra os Rams. Deixa eu colocar 2 vencedores extras aqui. Coloca a vinheta na tela, André. 2 vencedores extras que assistem aqui o canal. Primeiro é o Simon, que tem uma história fantástica, fez uma bola de futebol americano com uma garrafa PET. O pessoal da NFL Brasil contou essa história, tá lá no Instagram deles. E eu segui ele me contou que assiste aqui o canal. Então um beijo para ele. Conheceu o Patrick Mahomes, espero que você continue estudando o jogo, que você tenha muito futuro jogando esse esporte maravilhoso. O outro vencedor é membro aqui do canal, então ó, se ele é membro, você também tem que ser. Caio Bonfim, torcedor do Saints, tá difícil, né, Caio? E grande atleta, além de ser um ser humano fantástico.
Caio foi medalha de prata nos 35 km da marcha atlética no Mundial nesse final de semana e me mandou um salve depois no final para eu ver também. Fiquei muito feliz. Eu entrevistei o Caio no Além das Linhas e assim, é uma pessoa incrível, muito inteligente, muito focado. E ele me contou uma coisa bem interessante que ele falou na entrevista, ou ele falou fora do ar, agora eu não lembro, que um dia ele estava assistindo o vídeo de prateleiras de quarterback e ele usou isso no treinamento dele. Tipo, entre a galera da marcha e tal, em que prateleira eu estou? Né? Pra, tipo, meio que entender os oponentes e tudo mais. Eu fiquei assim, sem palavras disso, de verdade. Então, um beijo pra ele. Ele fala no salve que ele me mandou que espero que a gente consiga a nossa medalha em fevereiro. E a minha medalha é cobrir um Super Bowl. E falta essa. Eu espero que eu consiga. Eu consegui muita coisa legal na minha vida profissional e eu espero que eu consiga essa. E vou estar sempre na torcida pelo Caio e espero que ele consiga também a medalha de ouro em Los Angeles 2028. É isso. Gente, um beijo carinhoso para todos vocês. Este foi mais um Vencedores e Perdedores. Não esqueça de dar like no vídeo. Eu provavelmente já fiz o sorteio, tá? Então, no chat que aparece aqui do lado, ou aqui do lado, já fiz o sorteio de um like play. E para mais conteúdo, como vocês sabem, assine o like play, nosso sistema de membros. Beijinho, beijinho. Fizemos todo o que podíamos e até a próxima. Tchau.